E aí você tem uma investigação que estava indo tão bem, aí faz uma lambança no meio do... E eu falo a título de investigação porque a gente sabe quando a polícia dá uma informação e quer desviar a atenção e quando ela está perdida. E nesse ponto eu vejo que a polícia estava perdida. E não tem o menor problema em falar que a polícia estava perdida. Não tem o menor problema em falar. O delegado com 35 anos de polícia não pode fazer o que ele fez. O delegado com 35 anos de polícia, ele não pode colher o depoimento de uma pessoa, interrogar uma pessoa 2 horas da madrugada. Lógico, legal, completamente legal o que ele fez, dentro da lei, mas não é ilegal, mas é imoral. Então assim, não tem 2 da manhã, o interrogatório do Michael. Em uma confissão pífia, uma confissão cínica, você tá entendendo? Que vai de encontro de tudo aquilo que estava sendo investigado, nada bate. Você tá entendendo? Entendi. Então, não conheci esse delegado, conheci nesse caso, sempre me atendeu muito bem, sempre conversei, meu xará inclusive, só que assim, a maneira com que a investigação foi conduzida, não dá pra você pode uma confissão, certo? E aí você numa entrevista coletiva, você, delegado de polícia, ele diz: você já teve a infelicidade de estar numa cena de um crime onde uma pessoa tomou uma facada na jugular? Aqui, ele diz, palavras dele, abre aspas, o sangue vai ao teto. Por isso é que eu não acredito que ela tenha sido morta em um local, em um cômodo, em um quarto, em uma casa, ok? Ok. Agora pega essa cena e coloca dentro de um carro. Você já imaginou uma pessoa tomar... Mais ou menos isso, Jorge. Impactar todo aquele estrago. Como é que o cara tem condições de limpar o carro de uma tal maneira, de uma perfeição, rápido, e você consegue fazer com que a Polícia Científica de São Paulo, que é a melhor polícia científica do Brasil, sem demérito às demais, não ache um vestígio de nada. Uma gota. Se acreditar numa versão dessa, é você desmoralizar a polícia científica. Realmente. Aí você acredita, eu não vou fazer. E assim, eu não estou falando nada assim pejorativamente em relação a ele, eu estou só reproduzindo o que ele mesmo disse na entrevista coletiva. Fatos, né? Eu estou convicto, o caso está praticamente encerrado. Como assim? Como é que está encerrado? Não tem nem os laudos ainda. Mais ou menos isso, Jorge. E aí vem um outro delegado, que é o José Luiz do Carmo, não salvo engano, diretor do Demacro, diz: ele é um psicopata, porque ele fala pouco. Cara, então quer dizer que todas as pessoas que falam pouco são psicopatas? Não faz nem sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Aí o delegado chama o Michael numa entrevista de Jack. Sabe, umas coisas assim. Quem chamou, desculpa? Absurda. O delegado, acho que foi o Dr. Fábio ou o outro disse. Usa até o termo, usa o termo Jack. E aí o delegado. Inclusive tem um pedido no processo para ele dar uma entrevista para uma rede nacional, para uma determinada emissora. Posso falar? Claro, à vontade. Tem um pedido feito e uma carta do Michael no processo que ele quer dar uma entrevista para o Roberto Cabrini. Com exclusividade. O Cabrini mesmo que colocou o pai da menina em xeque. Exatamente. Inclusive, ele fala: eu quero dar uma entrevista porque o delegado me chama de Jack. Ou seja, cara, tá se sentindo uma vítima. Lambança, uma vítima total. Ele confessa o crime. Ia chorar no colo do Cabrini. 2 dias depois ele volta atrás e diz que foi coagido a confessar. E aí você olha a confissão e olha toda essa lambança que foi feita, é óbvio que esse cara foi coagido. E eu não tô aqui puxando sardinha pro lado do Michael, não. Eu tô do outro lado. Pelo contrário, do outro lado. Eu tô defendendo o interesse da família que quer que ele pegue a maior pena possível. Com base no interrogatório dele, inclusive a presença dela na casa estaria excluída. O que a gente pode afirmar com certeza... Prestar atenção... Com base no depoimento do Michael. Ele está acreditando no depoimento do Michael. Com base no depoimento do Michael, a presença da Vitória na casa, no cativeiro, ou suposto cativeiro, estaria excluída. Que ela teria, ou ele próprio, não esqueça que ele próprio pode ter apoiado no batente do banheiro com sujidades da Vitória, com elementos sanguíneos, elementos corporais, fluidos corporais diversos. Quando ele fala fluidos corporais diversos, até mesmo o epitélio, né? Até pele.
poderia ter no toque, perpetrar aquele perfil de DNA, de RNA ali no local. Então a gente sabe que existe o perfil lá. Com uma eventual reprodução simulada, nós podemos tentar clarear esse ponto que não é perfeito ainda na investigação. Agora, que ficou muito claro para a gente que até o momento da morte, a maior probabilidade, dentro daquele contexto que eu sempre disse para vocês, que o que não é impossível não pode ser excluído, né? Só pode ser excluído o que é impossível, é que ele tenha participado solitariamente do evento óbito, do evento fatal. Bem sincero para vocês, diante de todas as informações e todos os fatos que a gente tem e denúncias, inclusive de moradores de Cajamar, eu vejo que não é despreparo não, filho. Não é despreparo não. Tá mais pra muito bem preparado do que despreparado. Tá muito mais para bem articulado do que mal preparado. Impossível não enxergar que um dia atrás o Dr. Fábio teria dito que ia pedir que esse inquérito fosse para o DHPP. E aí vocês pensem no seguinte: indo para o DHPP, uma polícia queria virar Cajamar de cabeça para baixo, virar Cajamar de cabeça para baixo. Iria chegar lá revirando tudo na cidade. Porém, a cidade tem muita, mas muita história que não pode ser vista não só pela polícia, mas também pela mídia. E agora a gente vê que aquele desespero do prefeito em afirmar com unhas e dentes que lá não tinha célula do PCC. A gente vê o desespero da polícia agora de solucionar o caso, de colocar o Michael como o único suspeito. E aí eu vejo um monte de gente preocupado. Olha, onde que o Michael fez isso com a Vitória? Não, gente. Isso não é o mais importante. Até porque, se a gente descobrir como ele fez isso com a Vitória, como que foi feito, se foi o Michael sozinho ou não, se a gente descobrir só isso, a gente não vai ter um crime concretizado completamente. A gente não vai ter uma solução para esse caso e os reais mandantes disso tudo. E querem colocar o Michael como único suspeito, mas se você pegar o perito falando aqui nessa suposta entrevista coletiva de imprensa, ele disse que não foi encontrado material genético do Michael dentro da Vitória, ou seja, não teve nenhum sinal de abuso. Se colocar o Michael como único suspeito, aquela história de maníaco stalker não faz sentido. Ou querem que a gente acredite que o Michael tinha um relacionamento com a Vitória? Ou querem colocar na nossa cabeça que o Michael está contando a verdade? Se o Michael está contando a verdade, o próprio delegado está contando mentira. E todos os fatos dentro de laudos periciais são mentirosos. Porque o Michael disse que ele deu só 2 facadas, quando o laudo mostra que foram 3. O próprio delegado fala que foi 3. Então como que a gente acredita na versão de que o Michael tinha um relacionamento com a Vitória? E qual seria o motivo plausível para colocar o Michael como o único criminoso que fez tudo isso, a não ser uma pessoa muito poderosa que o contratou? Uma pessoa que tem muito dinheiro e que paga para que ele faça tudo isso.
sozinho, com a ajuda de um outro nóia, com a ajuda da mulher, com a cumplicidade da mãe, não importa. O que importa para mim no momento é chegar no peixe grande. Porque aí sim a gente vai ver que a casa vai cair. Porque aí sim a gente vai ver que todas as sujeiras que acontecem lá em Cajamar, relatadas por próprios moradores de lá, fazem total sentido. E tava eu navegando na internet quando de repente eu vi o canal da da pastora Simone Soares, onde ela trazia ali algumas denúncias que ela recebeu de moradores de Cajamar. E vejam só a sujeira que envolve até mesmo a mãe de Michael. E tudo isso explica o porquê das regalias pro Michael. Do porquê das regalias e da influência da mãe de Michael nesse caso da Vitória. Presta atenção em uma dessas mensagens que a pastora Simone Soares recebeu no canal dela. Eu morava em Cajamar e lá tem histórias bizarras envolvendo a política, com caras contratados só para matar rivais políticos. Acharam vários corpos na estrada velha de Ponunduva. Não duvido nada que a esposa do prefeito seja a mandante. Toninho Ribas e os filhos foram outros políticos. São tudo cangaceiros, tá? Inclusive, a gente tem uma sobre o Toninho Ribas aqui, que dizia o seguinte, uma outra mensagem que ela recebeu de moradores de Cajamar. Quando eu morava lá, tinha um suposto capanga do Toninho Ribas, que se eu não me engano era o Paulão. Hoje tem as fábricas perto do Boiódromo. Ele enterrou mais de 30 lá. Porém, quando acharam as ossadas, a mídia abafou o caso, pois o prefeito estava envolvido. Então vocês percebem que estranhamente a mídia saiu desse caso? Então vocês percebem que estranhamente a polícia colocou o Michael como o único suspeito? E vocês lembram que o delegado Dr. Aldo Galiani estava chegando próximo a esses mandantes? E agora tudo vai fazendo sentido. E se eles pensam que a gente vai acreditar nessa versão de que, olha, vamos colocar na cabeça de todo mundo que o Michael fez sozinho e colocar um quebra-cabeça para eles ficarem discutindo o local onde tudo aconteceu. Porque se você pega essa coletiva de imprensa, você vê que eles falam, tinha sangue no banheiro, mas tudo indica que a Vitória não esteve nesse cativeiro. Então a população vai começar a questionar onde a Vitória morreu. Mas não, meus amigos, eu questiono quem foi o mandante e quem contratou Michael. Essa é a pergunta. Inclusive, um outro morador disse o seguinte: a mãe é mais esperta que ele. Pode ver que ela não fala aonde ela está. Vocês sabem onde ela trabalha? Na prefeitura de Cajamar. E aí eu pergunto para vocês: existe muita sujeira por trás disso tudo ou não?